e daremos início à palestra de nosso convidado de honra, professor doutor Padre Scott Randall Payne. Padre Scott é professor associado e pesquisador da Universidade de Brasília, com estudos na Universidade de Chicago, graduação em Latim e Literatura Latina pela Universidade do Kansas, em 1974, graduações separadas em Filosofia e Teologia, seguidas pelo mestrado e doutorado em Filosofia pela Universidade Pontifícia Tomás de Aquino, em Roma, onde também foi ordenado sacerdote pelas mãos de São João Paulo II. É autor do livro Chesterton e o Universo, publicado em inglês e em português, além de uma antologia dos escritos de Bernard Kelly, editada e comentada e publicada nos Estados Unidos em 2017, e vários capítulos de livros e artigos sobre questões filosóficas e religiosas, em português e inglês. Possui experiência nas áreas de filosofia, teologia, ciência da religião, com ênfase em filosofia medieval, filosofia oriental, metafísica e teologia e filosofia comparadas. Foi pesquisador visitante na Universidade Nacional de Singapura em 2007 e Visiting Scholar no Centro para o Estudo das Religiões Mundiais da Universidade de Harvard em 2013. Desde 2015, escreve no seu website pessoal www.disciplinatowonder.com. Reverendíssimo professor Padre Scott, é com muita alegria que recebemos nessa noite, que espero será de grande contributo para todos. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Eu começo pedindo perdão de todo mundo, não sabia que seria um evento tão solene. Eu tenho roupa mais apropriada em casa, mas é assim que eu compareço aos meus alunos, ateus marxistas, na Universidade de Brasília. Não quero assustá-los normalmente. Este é o mais perto que eu chego ao clergyman na universidade, mas se eu tivesse sabido disso, nossa, eu talvez teria até buscado o meu mini batina, que está um pouco... Bom, eu fiquei surpreso a esse pedido de falar sobre filosofia oriental aqui numa instituição tão profundamente católica como essa, mas eu vou tentar dar algumas noções por que eu me envolvi nesta área do saber e da pesquisa. De facto, desde a adolescência, as condições da minha vida, meus amigos e minhas oportunidades de viajar, que criaram uma necessidade de explorar esta contrapartida oriental à nossa cultura católica cristã ocidental. Meu melhor amigo do colegiado high school em Kansas, nos anos 60, até hoje tenho contato com ele. Ele é budista. Budista meio confuso, mas um budista. E mantivemos a nossa amizade todos esses anos, e controvérsias e correspondência, até recebi um aviso dele hoje por Facebook. E, bom, eu nasci no ano 52 e, assim, cheguei à maioridade durante os anos 60. E a maioria de vocês não conhece essa década muito bem, mas foi uma década de grandes abalos culturais, musicais, filosóficos, teológicos, religiosos, outros adjetivos que nem quero mencionar. Mas o grande evento, o evento que marcou um jovem como eu, especialmente no ano 67, foi quando os Beatles viajaram para a Índia. E até lá eu nunca nem sabia que a Índia existe, mas meu grupo favorito estava viajando para a Índia. Eu comecei a pesquisar. E, bom, esta foi também uma ocasião, na minha geração, a descoberta da filosofia oriental, que na minha vida chegou antes do catolicismo. O catolicismo acabou tomando o lugar da filosofia oriental, da religião oriental, e finalmente
eu voltei a pesquisar de novo a filosofia oriental dentro da fé católica e também inspirada e apoiada pelos documentos do Concílio Vaticano II, que vocês já conhecem ou estão estudando agora, talvez, em que a Igreja começou a enfrentar mais seriamente os desafios que provêm do Oriente, tanto filosófica quanto teologicamente. E só para começar, quando lemos nos Atos dos Apóstolos e outras fontes sobre o primeiro querigma, a primeira pregação do Evangelho no Mediterrâneo, houve também um movimento oriental, já no início. Tem um excelente livro por Philip Jenkins, Lost Christianities, que Cristianismos Perdidos, seria a tradução talvez. E ele mapeou neste livro vários movimentos cristãos, em parte diríamos heréticos, nestorianos, mas que chegaram à Pérsia, à Índia e até à China. E no ano 2004, na minha primeira viagem para a China, eu estava em Xi'an, que é a antiga capital do Império Chinês, onde tem uma grande pagoda que abrigou a obra de tradução de textos sânscritos budistas para o chinês e virou um meio pela transmissão da religião budista para a China. China, um país, uma tradição muito orgulhosa sobre a sua própria originalidade e sua autossuficiência em tantos sentidos, também filosóficos e religiosos. Mas eu quis visitar esse lugar onde esta obra de tradução aconteceu, e depois de visitar todos os lugares que estavam no meu guia, eu vi uma menção, uma recomendação da terceira ordem, de visitar a Floresta das Estelas. A estela é um monumento de granito em que a gente incisou textos. Foi o disco duro original para a preservação de ideias, de conceitos, de textos. E esta floresta é um instituto só, cheia de essas estelas, com textos confucianos, textos daoístas, textos budistas. E eu visitei, gostei muito. Estava saindo da visita para jantar e vi uma estela que eu não tinha visto na entrada. Eu não leio chinês, mas eu li o texto em inglês que falou: esta é a estela nestoriana cristã, que marcou a visita de um grupo de cristãos nos primeiros séculos, foi terceiro, quarto século, até lá, e deixaram este testemunho do cristianismo, que, quem sabe um pouco aquilo que está acontecendo na China hoje, o cristianismo está crescendo muito, mais a igreja pentecostal do que católica, mas é o cristianismo. E a igreja tem também sua presença mais subterrânea, mas ainda real. Isso começou já no primeiro século. Também na Índia, eu visitei em Chennai, na orla oriental, o lugar onde São Tomé, segundo a tradição, sofreu o seu martírio. E lá a presença de um dos apóstolos, já na Índia, no primeiro século. E eu gosto de dizer que o cristianismo é uma das religiões antigas da Índia, mais do que o Islã e mais do que o Sikhismo. O Islã chegou no século VIII e o Sikhismo no século XV, XVI. Muito mais tarde,
cristianismo pequeno, mas presente, muito presente, em vários ritos até. Então, esta presença do cristianismo no Oriente é uma coisa antiga. Mas o que não é tão antiga é a conversa com a filosofia e a teologia orientais. E isso começou, eu passei 8 anos em Portugal, como também Padre Basílio, passou algum tempo lá. E não sei se você se lembra, quando fomos para nadar, você não pode nadar muito, porque a água é muito fria. Não é como aqui no Nordeste, como um banho. Mas eu fiquei lá algumas vezes olhando para o oceano, pensando, quem ousaria entrar neste caos frio, perigoso, turbulento, Atlântico, também lá é um oceano bem turbulento. Quando você tem aqui em Portugal, você tem bacalhau, você tem vinho verde, tem porto, tem tudo o que você precisa para viver. E qual seria o motivo para deixar isso? Não entrar num desses galeões, desses navios tão perigosos, quase 50% chance que você vai morrer, 100% chance que você vai adoecer, e passar meses e meses e meses para fazer o quê? Para trazer de volta especiarias. Especiarias. Você pode viver sem especiarias, né? Especiarias não são batatas, não é arroz, não é carne. Essas grandes viagens, as viagens marítimas que começaram no final do século XV, que começaram em Portugal. Esta foi a primeira plataforma e foi tão pouco convidativo ao oceano lá. Eu pensei, o que é isso? Só para especiarias? Para chá? Café, não sei. Talvez eu teria me juntado a uma das viagens para trazer café de volta. Mas mesmo quando a gente foi para as Américas, foi também chocolate, tabaco, coisas que não são absolutamente necessárias para a vida. Então, houve este motivo que distingue tanto a Europa da Índia e da China, porque nem Índia, nem China fizeram viagens marítimas globais. A gente se queixa muito, a universidade está cheia de anticolonialismo, anti-imperialismo, anti-americanismo, anti-catolicismo, mas a gente não faz a pergunta. Eu faço esta pergunta para meus alunos: por quê? Por que os europeus fizeram essas viagens? Claro, houve abusos, terríveis abusos. Infelizmente, são pecadores como todos nós. Mas por quê? Por quê? Não foi necessário. Porque na Índia não tem uma religião proselitista. Quer dizer, que é para todo mundo. O hinduísmo, na sua essência, é uma religião para a Índia. Normalmente você nasce no hinduísmo. Você não se converte ao hinduísmo. Eu tenho um amigo nos Estados Unidos que estuda muito o Vedanta, que é uma das vertentes mais metafísicas do hinduísmo. E também ele diz, eu perguntei a ele, você é hindu? Não, eu sou vedantino, eu estudo o Vedanta. É uma convicção filosófica só, que eu pego dos hindus. Então, o hinduísmo não se prega, não faz proselitismo, como faz o cristianismo. O budismo faz, mas de uma forma meio reservada. Eles convidam, eles não vão pregando os sutras do Buda ativamente. Mas o cristianismo, sim, é uma religião global que deu inspiração para essas viagens tão difíceis. Os navios são muito bonitos. Eu tenho livros que mostram todas as espécies desses grandes navios e embarcações. Mas, esteticamente, muito bonito para ver. Mas viver nesses navios foi muito duro. Muito, muito duro. Então, quando a Europa superou os seus limites, porque já houve contato entre a Europa, o Império Romano, Índia, China, comercialmente pela rota da sede, esta rota terrestre,
que vai de Antioquia, no Mediterrâneo, até Xi'an, na China, já houve. Mas com a chegada do Islã, essa porta foi fechada. Essas viagens terrestres pararam para a Europa. E por isso, a sugestão de ir para a Índia e China por vias marítimas chegou, como sabemos, aos portugueses e começou esta grande empreitada que teve como motivação fundamental a propagação da fé. Mas, quando a gente chegou não apenas a comprar coisas que chegaram em caravanas da Índia e da China, mas de ir lá com essas grandes embarcações e ficar lá alguns meses para esperar as próximas monsuns. Tem esse sistema de monsuns que vão para o Oriente, alguns meses depois os ventos vão para o Ocidente, você pode ir, você tem que esperar a chegada, a virada dos ventos para voltar. Por isso a gente começou a ficar mais com os indianos. E a imagem que dominava na Idade Média, e também foi uma graça que durante a Idade Média, a Europa foi meio contido. Foi um laboratório de todas as graças do cristianismo, em parte também do judaísmo, da filosofia, da arte gregas, da jurisprudência, da ciência militar romanos, a energia dos celtas, dos povos germânicos, dos eslavos. A Europa é a maior mistura de povos, de línguas, acho que existe num lugar tão pequeno no mundo. Eu tenho que dizer isso também aos alunos, porque todo mundo, outro anti que está muito em voga é anti-europeísmo, anti-Europa. E tudo bem, você pode, a sugestão que eu faço sempre aos alunos é entende primeiro e criticar depois. Então, entende primeiro e criticar depois. Muito boa ideia isso. E eles entendem. Ok, tudo bem, vamos tentar entender. Por que a Europa é tão importante? Por que a Europa gerou tanta coisa? Por que toda a ciência moderna começou lá? Por que tantas coisas boas e ruins? Não é uma graça pura, nunca é. Mas após estes séculos de cultivação da cultura, da literatura, a literatura patrística, a tradução dos gregos pelos muçulmanos em parte, e depois a escolástica latina, a glória do intelecto humano. Depois a gente descobriu, vamos agora por vias marítimas para a Índia e para a China. E quando a gente chegou lá, descobriu que os povos fora dos limites da Europa não são todos nativos, pelados, dançando ao redor de fogões, mas tem pessoas que têm escrita, têm bibliotecas, têm livros, e têm textos, e têm tradições, e têm ritos, e têm história de pensamento, especialmente na Índia, e depois a gente descobriu a mesma coisa na China, mas bem diferente. Dois grandes círculos ou âmbitos de cultura humana, de história humana, muito diferente, desenvolvendo-se de forma diferente graças às Himalaias, porque este não tem uma muralha mais grandiosa do que essa. E este provocou tantas questões. O que vamos fazer com isso? É tudo puramente do demônio, do inferno? Ou é uma contradição tão forte, tão potente, que temos que relativizar nossa fé, botar ela apenas num conjunto de religiões, uma entre outras? Ou vamos abandonar completamente a ideia da religião, que é uma resposta muito popular hoje? Então, sabemos agora, com certeza, que esta coisa da religiosidade é apenas uma fantasia humana, produto de fraquezas, de imagens, de erros. Porque o erro tem muitos tipos, a verdade é uma. Esta é a ciência que está se
cristalizando cada vez mais, unificando-se, chegando a consenso, e as religiões vão lá. Então, esta também é uma resposta muito popular. Eu escrevi uma postagem uma vez no meu site sobre este desafio. Uma ciência, muitas religiões, ponto de interrogação. E eu tentei responder a isso. É verdade, tem muitas religiões, mas não é verdade que tem uma ciência. A ciência está se, não fragmentando, mas multiplicando mais do que nunca. E ainda estou esperando a reação adequada do mundo científico sobre a constatação que agora é tranquila. Todo físico admite isso, todo astrônomo admite isso. 95% da matéria do universo é desconhecida. Chama-se matéria e energia escuras. Eu ouvi uma vez um físico inglês muito conceituado, muito inteligente e brilhante de Oxford, que foi perguntado numa entrevista por que você chama essa matéria energia de escuras? E ele teve um momento de honestidade. Ele falou, porque não sabemos o que é. E de facto não sabem ainda. Estão pesquisando. Vão descobrir provavelmente. Mas qualquer outra área do saber humano, se após décadas de pesquisa e estudo, e trabalho e suor, você descobriria que você perdeu 95% do seu assunto. Eu não sei por que não tem físicos cometendo suicídio em desespero. Mas eles dizem, isso é um probleminha, vamos resolver isso. 90%. Então, só para dizer, a ciência tem muita multiplicidade na ciência. A metodologia das ciências diferentes nunca aceitou o programa de Descartes, reduzir todas as ciências a uma só método e unificá-las. Não deu certo. E porque as religiões são múltiplas, e aqui chegamos de novo à Índia, e também há tantas religiões na história, mesmo religiões extintas, é porque o mundo espiritual, o mundo invisível, é maior e ainda mais diversificado do que o mundo físico. Sou platônico, mas sou platônico porque o Platão viu isso e falou isso. Que sabemos quão diverso é o mundo dos animais, das plantas, dos átomos, das moléculas, das células, os astros, as galáxias. Mas isto é relativamente pequeno em relação ao mundo espiritual, em toda a sua riqueza pessoal. E se for realmente assim, tem duas coisas. O mundo espiritual é ontologicamente diversificado. Não é apenas, temos a tendência a imaginar o espírito como algo vago, como um gás. Coisa fina, como uma nuvem. Nada mais longe da verdade. O mundo espiritual é ainda mais duro, só que não é fisicamente duro, mas ontologicamente duro, porque é pessoal. E tem diversidades ontológicas lá, ainda muito mais intensas do que a diversidade entre uma formiga e um cachorro e um elefante. Diversidade ontológica. Mas tem também outra diversidade, tem uma diversidade moral. E um outro erro que temos, um erro sobre o mundo espiritual é que ele é muito fino e tudo é a mesma coisa. Uma homogeneidade falsa. Outro erro é que tudo é bom. Mundo espiritual, que bom. Eu tenho uma espiritualidade, estou me espiritualizando, ficando cada vez melhor. Bom, isso não é bem testemunhado na história das religiões e certamente não na teologia cristã. Porque o mundo espiritual também é a fonte do pecado. A matéria não tem culpa pelo pecado. Gostamos de culpá-la, mas não é ela que cria o pecado. Ele seduz, ele tenta, ele pode deludir, mas o pecado vem do Espírito,
vem da vontade e do intelecto, que são faculdades espirituais. E na história do pecado, na saga bíblica, vem até dos anjos caídos. Então, tudo isso indica que o mundo espiritual também é moralmente diversificado. Simplesmente porque você está entrando em contato com o mundo espiritual não significa que você está entrando em contato com algo de bom. Tem que fazer discernimento. Então, a resposta que eu fiz à reivindicação desses inimigos da religião, a religião tem tantas religiões, esta prova que coisa é maluca, que é fantástica. Tem coisas malucas e fantásticas no mundo das religiões, sem dúvida. Mas a razão por essa diversidade das religiões é também por causa da diversidade ontológica e moral dentro do mundo espiritual. E essa religião acessa essa parte, outra religião outra parte. Tem algumas religiões que são relativamente boas, que tem muitos santos, muitas pessoas exemplares, como o Sikhismo. Se você conhece alguns Sikhs, com os turbantes, são homens militantes, meio machos, mas têm uma boa reputação lá na Índia. É uma religião que está acessando, digamos, dimensões mais positivas. Tem outras religiões que são, evidentemente, muito perto do mundo demoníaco. Então, uma vez que você sabe disso, a diversidade das religiões é claro que vai ser diversas. E aquilo que fala mais positivamente, mais fortemente em prol do catolicismo é uma pequena etimologia que eu acho inevitável hoje. Somos acostumados a ver a palavra católicos, que é a religião total, que é a totalidade, que inclui tudo. Porque nosso catecismo tem toda a verdade teórica, verdade moral, verdade sacramental, escatologia, protologia, soteriologia. Você tem seu catecismo, você tem tudo, de certa forma, quanto à verdade. É verdade isso. Mas tem um outro aspecto da catolicidade que eu acho o Concílio Vaticano II salientou bastante, embora que não nesses termos talvez, que a Igreja Católica, porque está aberta a toda a verdade, tudo aquilo que é verdadeiro tem seu lugar dentro da verdade católica. Talvez não achou este lugar ainda, mas tem espaço, tem uma vaga esperando esta verdade. Estamos agora enfrentando essa literatura dos hindus. Tem seis escolas de filosofia. Nyaya, que é uma epistemologia, uma lógica. Vaisheshika, que é uma cosmologia. Samkhya, que é uma antropologia, que fala sobre o espírito e matéria. Tem o yoga, famoso yoga. Tive hoje mesmo uma aluna que fez um seminário sobre isso. Yoga é extremamente complexo, rico e também meio perigoso. Eu não recomendo, embora que minha madrasta, que tem 85 anos, faz yoga. Mas é só alongamentos e eu perguntei a eles, você recebeu qualquer mantra, qualquer sílaba santa para repetir? Não. Só ele tem que fazer isso. Depois e assim fiquei mais flexível com 85 anos. Claro que a tradição yoga descobriu certas coisas na fisiologia, da musculatura humana que podemos aproveitar. Onde haja verdade, podemos aproveitá-la, mas tem que ser integrada dentro do contexto católico. Este é sempre o desafio. E eu publiquei nos Estados Unidos, no ano passado, essa coleção de textos de Bernard Kelly. Bernard Kelly era um tomista inglês, mas
não foi um acadêmico. Graças a Deus não foi um acadêmico. Foi um pai da família. 6 filhos. Trabalhou no banco. E também fazia muitas caminhadas, gostou muito de rugby. Se você não sabe o que é rugby, você acha que esse jogo que você estava jogando quando eu cheguei hoje é violento? Primeiro tem o futebol norte-americano, que é o futebol para os homens de verdade. Você sabe isso? E depois tem o rugby, que nem tem capacete. Rugby é muito duro. Ele jogou rugby. E à noite ele sentou-se e escreveu textos. E foram publicados na publicação oficial acadêmica dos dominicanos ingleses, os Blackfriars. E eu descobri os textos dele nos anos 80 e recebi copyright. E finalmente, com a ajuda de um aluno meu, que sabe digitar rapidamente, conseguimos publicar. Mas o interesse de Kelly é não apenas que ele escreveu textos sobre Tomás de Aquino, sobre distributismo, que é uma teoria econômica, social, política, especialmente econômica, muito apoiada por Chesterton, por Hilaire Belloc, por vários católicos do século passado, mas também sobre Índia. Ele teve interesse na Índia. E escreveu um texto sobre a abordagem thomista ao Vedanta. E esse foi o texto que eu li nos anos 80, onde eu tinha estudado muito Tomás de Aquino e este interesse que eu tinha desde a adolescência, começando com os Beatles, mas depois se aprofundando mais. E eu fiquei absolutamente boquiaberto com a profundeza das suas intuições. E isso foi antes do Concílio Vaticano II, ele faleceu em 58, com apenas 51 anos. Mas estou muito feliz que este livro agora está disponível. E tem outros que eu tenho toda a biblioteca desta literatura. E a minha opinião, eu posso estar errado, mas alguém pode me corrigir um dia, mas eu acho que eu sigo a posição de Hans Urs von Balthasar, o grande teólogo do século passado, a meu ver, o maior teólogo do século passado. Balthasar falou profeticamente que o encontro do Ocidente com a Índia, especialmente da teologia católica com a Índia, vai ser comparável com o encontro do Evangelho com a filosofia grega. Sabemos que a filosofia grega e os conceitos gregos entraram não apenas na teologia posterior, nos concílios, mas também no próprio Evangelho de São João, em Archeologos, Kaiologos em proston theon, e São Paulo, que dialogou com teólogos, filósofos gregos em Atenas. E o primeiro grande convertido filosófico, Justino Mártir, no segundo século, que ele tinha ido para Atenas, que seria hoje ir para Oxford ou para Harvard. Ele foi para Atenas para estudar filosofia, estudou epicureanismo, não. Estoicismo, não gostou. E peripatismo, que foi uma forma de aristotelismo, também não gostou. Platonismo gostou. E depois voltou para Roma e acabou encontrando um velho cristão, um cara muito velho, que o conduziu ao cristianismo para ver que a filosofia verdadeira é o cristianismo. E ele converteu-se com esta convicção e continuava usando a sua toga, esta é a roupa característica dos filósofos. Como você vê, este é um padre, este é um policial, este é um juiz. Lá vai um filósofo. Hoje em dia os filósofos não têm roupa distinta. Bom, tem alguns talvez na UNB. Mas esses são os marxistas. Mas ele insistiu
em continuar a usar esta roupa filosófica, porque eu não parei de filosofar, estou filosofando agora sobre a verdade do verbo, do logos. E assim por diante. Houve este encontro famoso, rico, longo, ainda em desenvolvimento de certa forma, porque as pesquisas sobre Aristóteles e Platão e Agostinho, os padres gregos, estão crescendo ainda mais. Sempre tem novidades lá, é tão rico. Mas Balthasar falou que se Deus nos desse mais alguns séculos, vamos também ter um diálogo interessante com a Índia. Está apenas começando agora. E como com os gregos, vai ter dificuldades, desafios, perigos. Na verdade, é sempre um perigo, especialmente quando ela está fora do contexto. Falsidade não é muito perigosa, porque falsidade é fraca. E mais cedo ou mais tarde mostra sua fraqueza. Mas a verdade mal colocada é uma coisa que tem força. E quando, mesmo querido Marx falou algumas coisas que são certas, mas elas são fora de contexto e por isso fazem muito mal. Então, ver isso na Índia é algo que começou na modernidade por causa dessas viagens marítimas, portugueses, depois holandeses, franceses e ingleses. E depois o maior império na história do mundo, que é o Império Britânico, que trouxe tanta coisa para o mundo, também não apenas opressão e abuso, mas também a língua inglesa, que a Índia não tinha uma língua comum. Índia nem tinha uma ideia de si mesmo como um país, ou Índia. Claro, não usava a palavra Índia, esta é uma palavra ocidental, usava a palavra Bharat. Mas isso chegou após os ingleses, porque pelo inglês, que até hoje é a língua erudita do direito, do business, dos negócios e também nas universidades, quase todo mundo educado, formado na Índia, fala inglês. Então, eles podem falar uns com os outros pela primeira vez. Mas você sabia dessa tradição, dessa filosofia, dessa religião, desse rito? E por causa dos britânicos, Índia chegou ao mundo. E o mundo, os burocratas que foram enviados para a Índia para gerenciar primeiro esta companhia das Índias Orientais, que foi uma companhia comercial que evoluiu no Império Britânico no século XIX. Alguns deles começaram a interessar-se pela linguagem sânscrito, pelos textos. E o cara William Jones, próximo do fim do século XVIII, William Jones foi o primeiro a descobrir publicamente, tinha sido descoberto pelos jesuítas, mas nunca chegou a ser publicado. Ele descobriu e depois publicou o facto de que o sânscrito, que é a língua do hinduísmo, das tradições dos Vedas, dos Upanishads, dos Puranas e assim por diante, é uma língua irmã à língua grega, à língua latina, e até ao inglês, português, as línguas slavas, as línguas germânicas. Fazemos parte da mesma grande família linguística. Essa foi uma descoberta. E primeiro gerou a linguística comparada no século XIX, porque sânscrito é fascinante, é uma língua extremamente complexa, flexionada. Você pode dizer uma coisa assim. Em vez de dizer só assim, você tem tantas possibilidades de explorar pelas flexões, quando os verbos e os nomes mesmo sofrem mudanças conforme a função que desempenham numa frase ou num parágrafo. O sânscrito faz isso maravilhosamente. Então, a descoberta que esses povos na Índia e na China especialmente, e no Japão depois, são povos extremamente cultos, que têm uma tradição já intacta, antiga, que precisa ser engajada. E a gente pode aprender algo
deles, como aprendemos algo dos gregos, de Aristóteles, de Platão, de Plotino. Você pode aprender algumas coisas até de Kant, de Hegel. Algumas. Mas quando você enfrenta alguém como Shankara, ou Ramanuja, ou Madhva, ou Nagarjuna, tem nomes para mim agora são nomes como Platão, Aristóteles, Kant. São grandes pensadores que enfrentavam questões lógicas, epistemológicas, filosóficas, teóricas, práticas, de uma forma diferente, com uma ligação diferente também com a sua religião, do que a relação entre nossa filosofia e nossa teologia. A ligação é um pouco diferente, tem que ser entendida. Mas causou para mim pessoalmente, o desejo de participar de uma forma modesta, com um livro como este, outras coisas que eu estou escrevendo e também no meu site, a ajudar este entendimento mútuo. E a pessoa que me influenciou ainda mais do que Bernard Kelly foi o jesuíta Richard de Smet. Richard de Smet, belga que foi para a Índia nos anos 40 e ficou lá 50 anos, dominou sânscrito e foi um bom tomista, conhecia as obras de Tomás de Aquino muito, muito bem, profundamente. E ele aprendeu o sânscrito e estudou especialmente o Vedanta. Publicou vários livros, realmente publicou artigos que foram juntados, como eu juntei esses artigos de Kelly. Ele, um cara indiano, Ivo Coelho, juntou os artigos de Smet. Eu li eles nos últimos anos e ficou tão claro para mim que ele identificou o que falta, o que não está cristalizado dentro da tradição indiana é a ideia que nós no Ocidente temos de uma forma muito, muito especial, nossa especialidade, nosso conceito mestre, conceito tão importante, tão central para a nossa fé e também para a nossa filosofia, em grande parte. Essa é a noção de pessoa. A noção de pessoa. Que nem existia realmente dentro da filosofia grega antiga, apenas a noção da pessoa como máscara, prosopon, para os gregos, porque o drama já existia, muito desenvolvido, a tragédia, a comédia, nesses anfiteatros, e para projetar a personagem de um caráter dentro do drama, você criou uma máscara para mostrar seu rosto e um cone dentro da máscara para projetar a voz. Voz e rosto, dois elementos essenciais da pessoa. E depois a noção prosopon foi aplicado, logicamente, também ao caráter e mais tarde, quando traduzido para latim, persona, para aquele que desempenha um papel na sociedade, que é o cidadão. Persona, pessoa no direito romano. Pessoa jurídica, pessoa dramatúrgica. Mas não houve ainda pessoa metafísica. Quer dizer, quando vamos pular para Tomás de Aquino, porque foi ele que desenvolveu a ideia da pessoa aqui no Ocidente e a levou à sua perfeição, na afirmação de que nada é mais perfeito em toda a natureza do que a pessoa. A pessoa é ontologicamente aquilo que é mais perfeito, perfectissimum in tota natura. Perfectissimum in tota natura. E, voltando à multiplicidade do mundo espiritual, porque a pessoa é algo denso e intenso. Ele não é um fantasma. Quando imaginamos a alma deixando o corpo, imaginamos este fantasma, uma borboleta deixando a terra, o peso da terra. Quando você vai para o mundo espiritual, você vai para o mundo mais real ainda. E Tomás desenvolveu essa noção e de Smet identificou este como problema na filosofia oriental. A pessoa é vista como algo que
que é passageira, ou especialmente no budismo, algo que tem que ser superada, algo que tem que ser cancelada. Tem a noção do Atman, que no hinduísmo significa aquilo que realmente é, a substância mesma. Mas no budismo eles revertem isso no Anatman. Temos que negar isso precisamente pelas práticas meditacionais e etc. E analisar isso no hinduísmo e no budismo, e depois colocar a teoria da pessoa de São Tomás de Aquino em diálogo com essas tradições, extremamente promissor. E de Smet, ele achou dentro dos textos de Shankara é o maior metafísico indiano no momento. Ele é Tomás de Aquino da Índia, ou Aristóteles da Índia. Quase todo mundo admite isso. E ele, dentro dos textos dele, o de Smet descobriu que ele não está negando a pessoa, não. Existe, mas em germe a ideia da pessoa precisa de uma ajuda. E esta ajuda é prestada pela filosofia ocidental. Do outro lado, nós no Ocidente podemos aproveitar bastante de desenvolvimentos que, especialmente os budistas, mas também os hindus na tradição do yoga, sobre consciência, as variedades de consciência. Tem uma taxonomia de modos de consciência extremamente diversificada e interessantíssima. E pessoas que estudaram isso, que não é campo exatamente meu, falaram que lá também tem algo que a gente pode aprender aqui. O jesuíta em Harvard, com quem eu trabalhei há alguns anos, Francis Clooney, ele trabalha precisamente com isso, usando os exercícios de Santo Inácio de Loyola em comparação mútua com os sutras de Patanjali, que é o grande sistematizador da tradição de yoga. E ele está achando algumas coisas, acho que são promissoras, mas tem um campo imenso. A filosofia oriental hoje, eu estou falando apenas sobre a Índia, porque tem na China igualmente um legado bem distinto, mas também igualmente promissor. Esse estudo e essa complementariedade das tradições, no final das contas, para uma tradição que se identifica como católica, ou seja, não apenas possuindo toda a verdade, mas também aberta a toda a verdade. Eu vejo em Kelly, de Smet, possibilidades da fé católica, teologia, filosofia católicas, não perdendo a sua identidade, mas até desenvolvendo-a, evoluindo a linguagem das suas próprias convicções, de uma maneira que mesmo o hindu e o budista poderiam olhar para esta teologia e dizer, nossa, este espelho é um espelho em que eu posso ver também meu rosto, não apenas uma contradição. Todo o tempo ficando muito alerta que tem perigos lá também. Tem perigos, especialmente, estamos falando sobre isso hoje no yoga. Quando você começa a mexer muito com a respiração é algo muito, muito íntimo. A alma não é por acaso que a palavra para alma é a palavra também que significa respiração. Espíritos, respiração. Em hebraico, ruach, espírito, significa também vento, Geist em alemão, prana em sânscrito, chi acho que é chi em chinês, eu não conheço essa língua, mas quando a gente quer falar sobre o espírito, a gente escolhe o elemento mais invisível, que é o ar, e que aparentemente é mais fraca, mas durante as aulas estamos ao lado de um estacionamento e aponto para os carros. Cada um desses carros de tantas toneladas está apoiando-se sobre pneus que são cheios disso mesmo.
possível isso. Ou visita a minha terra, a Kansas, e experimenta um tornado. É só vento. Porque vento é invisível. Pastor, tem três coisas: é invisível, tem um poder quase disfarçada, você nem reconhece, não? Tem poder, e dá vida. Nada é mais, ameaça mais a vida do que estrangulação, né? Se você não pode respirar, não tem fôlego. Então, você pode viver muito tempo sem água, sem comida, mas sem ar, pouco tempo. Então, por isso, todas as línguas que eu conheço, pelo menos, pegaram do ar o símbolo primordial para o Espírito. Porque é invisível, tem força e dá vida. Não significa que o Espírito é um gás, mas que gás é um bom símbolo para esta realidade tão difícil a saber, a conhecer, a tocar. A pessoa, como ponte, talvez, e com a pessoa a noção da liberdade, a noção da substância, a noção de amor, também algo. Na minha primeira visita à Índia, em 83, fiquei lá meio ano. Eu fui, uma vez que eu podia, depois 6 semanas na cama, com doença. Finalmente, quando eu saí, eu visitei Kaladi, que é o lugar onde nasceu Shankara. Não foi muito longe de lá, Kalamashra. Você já visitou a casa lá, na Índia? E quando eu cheguei lá, eu encontrei um pequeno monjinho hindu. Muito magro, eu acho que ele jejuou bastante. E ele teve interesse, eu estava vestido de branco, ele também. E falamos sobre a nossa filosofia católica, teologia católica e a teologia hindu. E chegamos à questão do amor. Foi bem mais jovem na época. Eu achei que eu ia convencê-lo logo de largar o hinduísmo e ser batizado. Mas eu falei para ele, veja só, algo que vocês têm unidade, unidade, mas você não tem amor. E ele olhou para mim assim, os indianos têm uma maneira ele sabe o que está, este movimento. Você não sabe se esta é afirmação ou negação ou indiferença. Ele fez isso e depois, what is love? Love is union. That is all. Love is union. O amor é união. E eu pensei, não, isso está errado. Né? É mais do que união. É mais do que união porque é de pessoas. E só uma pessoa ama e finalmente só uma pessoa é amável. Você pode amar seu cachorro, você pode amar o universo, pode amar um livro, pode amar um copo d'água, mas amor profundo é sempre tem um objeto, uma pessoa e um sujeito, uma pessoa interpessoal. E onde falta a noção da pessoa, vai faltar pelo menos o desdobramento pleno da noção do amor, que é tão profundo em nossa tradição que Deus mesmo é identificado com o amor. Deus é um amor. Então, pessoa, amor, liberdade, são conceitos que não são alheios à tradição indiana, porque a tradição indiana finalmente são seres humanos, também criaturas de Deus. Né? Só que eles precisam esses desenvolvimentos conceituais e nós talvez vamos precisar algumas contribuições deles, sempre com olhos abertos a perigos e a ilusões, porque existem também. Mas eles existem também na nossa própria tradição. E tem bastante confusão teológica entre católicos hoje, se você não se percebeu. Então, não são apenas os indianos e os chineses, mas também nós mesmos. Né? Filosofia oriental, por isso eu dou aulas de filosofia oriental na universidade. Comecei por causa dessa importância que eu vejo e também porque me dá uma desculpa para falar sobre a religião
Porque para falar sobre hinduísmo você tem que dizer, bom, no cristianismo dizemos isso, como vocês já sabem, e depois eu falo 10 minutos sobre um dogma da fé. Sim, já sabemos disso. Né? Quando você dá aulas de filosofia na universidade pública, que você tem que vigiar sobre, não pode pregar abertamente, mas clandestinamente. Qual é, como em português, inocente como pombas, mas astutos como serpentes. Hein? Então, eu gosto muito dessa segunda parte. Hein? Bom, mas acho que seria interessante ouvir as suas perguntas, em vez de só viajar como eu faço. Sim. Não, mas eu convido perguntas. Você quer abrir para perguntas ou não? Ok. Porque já é 1 hora. Posso falar até meia-noite, mas não quero fazer isso. Agora vamos dar o espaço às perguntas e às colocações. Eu não sabia que ia ser o primeiro. Eu sou baixinho, então prefiro ficar em pé, né? Prendendo os pontos, como dizem os italianos, né? Da palestra, e gostaria depois que o senhor completasse, esclarecesse. Olhando estes símbolos, me veio em mente o movimento de New Age, né? Nova Era. Movimento muito evidente e forte no início dos anos 90 e que hoje se fala pouco, mas que penetrou a cultura, né? A essência do movimento Nova Era tem vários aspectos, né? Positivos e negativos, mas no aspecto que nos interessa é construir um novo mundo, New Age, nova época, nas cinzas do cristianismo. Né? Por isto, por exemplo, a destruição da família faz parte deste movimento, que engloba muitas coisas. Depois, eles transmitem a ideia por símbolos e emprestam os símbolos de diversas culturas. A cultura cristã, a cultura maçônica, a cultura egípcia e da cultura oriental. Né? E o típico da cultura, e o símbolo é a borboleta. Né? Como nasce a borboleta? Tem uma larva feia, né? Depois ela fica no casulo, e do casulo sai uma linda borboleta. Então, você tem que se livrar de todos os conceitos da cultura que te imposto pelo cristianismo para se tornar uma nova criatura, uma nova era, um novo mundo. Né? Depois, outra coisa é o holismo e usam para isto muito distorcendo o símbolo de Yin Yang. Talvez o senhor poderia explicar, digamos, que ele se expressa harmonia, né, pessoal, e no yoga tem um elemento que busca harmonia. Né? Quer dizer, a somatização, por exemplo, é falta de harmonia entre o espírito, a alma, digamos, e o corpo. Só que a nova era distorce isto e diz que tudo é bom e faz parte de única realidade. Aquilo que o padre colocou, que no mundo espiritual tem diferenças, tem o bem e tem o mal, igualmente espiritual. Então, isto tudo faz parte da realidade. O bem e o mal são bons e se completam. Isto não são peixinhos, não. Né? É um movimento constante de complemento. Ele chega mais ainda, né? na esfera da fé, que Deus e o demônio não se contradizem, mas são parte de uma única realidade.
Na verdade, eles se complementam. Tanto faz Deus e demônio, o demônio é Deus. E depois disto vem também a ideia do holismo, né? Que seria panteísmo praticamente, uma unidade absoluta entre o universo, minha pessoa, né? Deus está na criação, nas coisas. Água sou eu sou água, eu sou terra, terra sou eu. Por isto, o mundo está em mim, Deus está em mim, portanto sou Deus, né? Então, gostaria que o Senhor, dentro dos seus conhecimentos, completasse ou iluminasse este movimento distorcido do diálogo entre a cultura cristã e oriental por este novo movimento que surgiu e que está penetrando, né, a cultura de hoje cada vez mais. Por exemplo, a destruição da família é uma consequência da ideia da nova era. Por quê? A mais forte tradição, a mais forte instituição inventada pelo velho cristianismo superado é a família. Então, por isso, precisa destruir a família, precisa destruir a sexualidade, diferença entre homem e mulher, etc. São os desdobramentos das ideias da nova era. Muito obrigado, Excelência. Me faz pensar em pelo menos dois autores. Eu escrevi um livro sobre Chesterton, G.K. Chesterton, e eu tive que, na nova edição que está sendo preparada agora, eu tive que corrigir um pouco, porque Chesterton, na época, Chesterton faleceu em 1936, ele fala muito mal do Oriente, de vez em quando. E eu pesquisei isso para saber por quê. Porque eu estou olhando algumas coisas mais positivas no Oriente hoje. E naquela época, no início do século passado, também no século XIX, houve muitas distorções do Oriente popularizando-se no Ocidente. Muitas, especialmente tentativas de casar um outro elemento do Oriente, inclusive o Yin Yang aqui, o Tai Chi Dao, se chama, esqueci o nome em chinês, mas é o Yin Yang, pelo menos esse é um dos nomes que se usa para isso. E a gente quis casar elementos da filosofia oriental com correntes populares da filosofia moderna, especialmente ceticismo, ateísmo, panteísmo, evolucionismo especialmente. Eles adoram a noção da evolução. E foi contra isso que Chesterton escreveu. Ele viu essas popularizações e distorções do Oriente. Ele fez uma recusa bastante cabal do Oriente, mas falou uma vez no seu livro Ortodoxia, que eu estou falando apenas sobre o Oriente na medida em que ele se apresenta hoje no Ocidente. Pode ser que tenha ideias lá que eu desconheço que são melhores, de facto tem. Mas naquela época não foi uma boa época para o conhecimento do Oriente, porque houve muitas distorções. E herdeiro disso é a nova era, que começou também nos anos 60. Eu me lembro quando isso começou. Eu tenho uma amiga nos Estados Unidos, uma antiga amiga, que é completamente cheia de nova era. Eu tentei livrar, não pode abrir a boca sem usar a palavra energia. Eu falei uma vez para ela, se você fala energia mais uma vez, eu vou gritar, porque eu não consigo ouvir. E a distorção que já existia naquela época e que se vê até no caso de Carl Jung, o grande sucessor de Sigmund Freud, que desenvolvia teorias do psiquismo
do psiquismo humano, aberto à mitologia, à religião, à espiritualidade, coisas para as quais Freud não teve interesse algum. E Jung, nos anos 40, conhecia um padre dominicano inglês, padre Victor White, que foi um dominicano, um tomista, muito inteligente, um teólogo. E eles corresponderam e se encontraram algumas vezes. E Jung pensava que finalmente eu tenho um teólogo cristão, católico, por sinal, que eu vou poder integrar dentro do meu sistema. Porque todo mundo vê o catolicismo é este imenso mundo de teologia, de filosofia, de cultura, de música, de arquitetura, de história, de espiritualidade. E o próprio Jung, curiosamente, Jung viajou para a Índia, mas nunca na sua vida ele morava em Zurique, na Suíça. Nunca visitou Roma. Podia visitar Roma facilmente, foi um homem rico. Eu viajei não de Zurique, mas de Innsbruck, de Basel para Roma algumas vezes. É uma viagem de 8, 9 horas de trem. Ele nunca foi lá. Isso é uma coisa estranha. Uma pessoa que teve tanto interesse nos símbolos e nas religiões e na arte, nunca visitou Roma. Eu posso entender, se você não visita Roma, você mora no Brasil. Ele morava na Suíça, nunca visitou Roma. E, de qualquer forma, Padre White e Jung ficaram muito bons amigos, até que Jung publicou um livro no início dos anos 50, chama-se Antwort auf Job, em alemão. Resposta a Jó, não é? Jó. Em que ele apresentou sua teoria do mal. Exatamente como o bispo explicou, colocando o mal e o malvado, o demônio, dentro do mistério de Deus, como outro aspecto de Deus, uma dimensão de Deus, santificando, de certa forma, o mal. E quando White leu isso, ele leu o manuscrito antes de Jung publicar, ele ficou chocado. Ele falou, nossa, ele não entende a teoria augustiniana do mal como privatio boni, a privação do bem. É a teoria mais usada, mais popular, que vem dos neoplatônicos, mas Santo Agostinho popularizou esta teoria. O que é o mal? O mal é sempre uma privação. É algo que está faltando em uma coisa boa. Porque só o bem é. O mal não é uma coisa, não é uma substância, não é um fluido, não é uma pedra, não é uma infecção, é uma falha, uma falta, uma ausência, uma carência, como cada doença. Quando você fala sobre suas doenças, que são males físicos, a doença, o médico vai perguntar o que falta. O que falta. A doença, você não pode entender a doença sem entender a saúde, porque a doença é a falta de saúde. Você pode entender perfeitamente bem a saúde sem conhecer a doença. Eu não digo quando eu estou saudável, eu não tenho câncer, não tenho AIDS, não tenho artrites, eu não tenho que elencar todas as doenças que você não tem. Porque a saúde é coisa positiva, a doença é uma privação. E o pecado é isso. O pecado é uma privação da ordem certa, da vontade, privação da prudência, privação de justiça, privação de coragem, etc. Então, ele apresentou isso a Jung e Jung rejeitou. Ele falou, não. Jung foi um pouco orgulhoso, brilhante, tem muita coisa boa em Jung também. Mas este é um caso, porque Jung é muito popular com o New Age, Nova Era. E este problema de localizar e nomear o mal.
que é algo que Jesus fez, e que o exorcista faz, e que também cada um de nós tem que fazer. Você tem que dizer sobre um mal em você, nomeá-lo, o que fazemos na confissão, para dizer adeus a esse mal. Tem que ser enfrentado e banido, e não acolhido, e não vira nosso amigo. Esse é um problema dentro da nova era, porque a nova era não tem uma boa filosofia, não tem uma boa teologia. Não tem uma nova era, tem várias novas eras. É uma confusão bastante ampla. Infelizmente, eles levam coisas em si boas, como este símbolo. Este é o símbolo do yin e yang, das duas forças que, na sua interação, criam o Tao, que é o curso das coisas. As coisas sempre, como o céu, o sol, a lua, os astros, seguem seu curso. Nosso corpo tem seus ciclos. Então, este é o curso da natureza, e a pessoa sábia, segundo o Daoísmo, que é a filosofia mais profunda da China, nativa da China, a pessoa sábia é a pessoa que desenvolve o De. O De é a virtude, em que o De se adequa ao Dao. Você se conforme ao Dao e não resiste ao Dao. Desta forma você vira feliz, uma pessoa virtuosa dentro do Daoísmo. Estou simplificando, mas por aí. Tem coisas muito profundas nisso. Mas eles não incluem o mal como, você tem que... Bom, tem uma pessoa que matou 10 pessoas ano passado. Mas imagina, tem outra pessoa que não matou ninguém. Então, matar 4 ou 5 pessoas por ano vai ser um bom equilíbrio. Ninguém fala assim. Esta é uma oposição falsa. Você não deveria matar ninguém, a não ser que você é soldado ou você tem tarefa de defender a sua família, etc. Então, essas oposições falsas que Jung tentou integrar na sua psicologia, e algumas pessoas na nova era fazem também. Eu tenho um irmão que é baterista de um grupo de rock progressivo, é bastante famoso nos Estados Unidos, mas ele está na nova era. E ele convide forças ocultas para acompanhá-lo a cada vez que ele se sente para trabalhar. E estou preocupado com ele, porque esse também, eu tenho este amigo que é budista desde os anos 60, eu tenho um irmão que é praticamente ocultista, e um outro irmão que é budista, mas ele perdeu a fé em Buda há 2 anos. Agora ele está meio à deriva. E meus pais são protestantes. Eu sou convertido. Eu sou convertido. E já anunciei, nunca falei isso na presença de um bispo, mas eu vou atrever a dizer isso. Se eu for um dia eleito Papa, eu sei... A primeira coisa que eu vou fazer é excomungar todo mundo. E depois, quem quiser ser católico tem que se converter. Todo mundo tem que ser um convertido. Em outras palavras, não vivemos mais em quer dizer, o futuro, o século XXI não vai ser um século em que simplesmente dizer, nossa família sempre foi católica, por isso eu sou católico. Não vai ser suficiente. Você tem que chegar à convicção, uma convicção pessoal, quase como um protestante aceitando Jesus no seu coração, mas aceitando a igreja no seu coração. Eu acho que isso é importante. Eu estou exagerando. Se eu virar papo, talvez eu não vou excomungar todo mundo. Mas esta é uma necessidade de apropriar-se das suas convicções católicas. É hoje mais importante do que nunca. Bom, não sei se eu respondi um pouco a sua...
Boa noite, professor. Parabéns pela conferência, agradeço muito, nos ilumina muito e abre horizontes. Muitas questões, por exemplo, o que o senhor acha da tese é que a filosofia grega nasceu do Oriente, tem pé, tem raiz no Oriente. O que o senhor acha dessa ideia? Quando o senhor mencionou Balthasar e a questão da Índia, desse encontro, eu queria só fazer uma observação, remarcar que um fato me chama muita atenção. Eu passei alguns anos em Roma, estudei com indianos, e você vê indianos em todas as universidades católicas em Roma, e muitos indianos. E indianos que estudam muito, fazem muitos mestrados, muitos doutorados, todos os anos, muitos doutores nas universidades católicas indianos. E uma vez eu perguntei para um deles, mas vocês são tantos e vão embora todos doutores, onde é que está a teologia de vocês para o resto do mundo? O que vocês fazem com ela? Parece que não incide no resto. Parece que, não sei onde está o entrave, ou se o senhor observa isso também, ou é questão de tempo, e então todo esse conhecimento que eles elaboram, num certo momento da Índia, vai ecoar para um magistério mais universal. Parece que esse saber indiano, que tem muito a colaborar com a teologia católica, me parece que não flui, né? E eles estudam, eles vão a Roma. Obrigado. Parece que não flui, né? E é estranho isso. Eu esqueci a primeira parte da... Se a filosofia grega, se o senhor compartilha dessa tese, o que o senhor acha que a filosofia grega nasceu no Oriente? Sim. Vou começar com isso. Bom, tem muito debate sobre isso. Tem vários livros sobre o assunto. Alguns que querem reivindicar uma origem indiana do pensamento de Platão, ou até de Plotino, e muito dispute, mas tem uma coisa, é muito complicada a resposta. A pergunta é simples, mas a resposta não. A primeira coisa é, nunca houve um movimento de tradução do sânscrito para grego ou do grego para sânscrito. E embora que as duas são línguas aparentadas da mesma família indo-europeia, como falei, são muito diferentes. Tem uma escrita diferente. Você não entende sânscrito de forma nenhuma. Se você lê grego, você não vai ler sânscrito e vice-versa. E cada vez que houve uma grande influência, como quando o Antigo Testamento foi traduzido para o grego, no segundo século antes de Cristo, lá em Alexandria, este foi um grande trabalho, uma grande empreitada. Virou uma lenda até, mas aconteceu. E quando São Jerônimo traduziu a Bíblia para o latim, esta foi uma grande empreitada. Todas as traduções modernas da Bíblia. Quando os árabes, pessoas falando árabe, pelo menos traduziram textos deixaram traduzir pelos monges sírios cristãos, que foram os grandes tradutores, mas foram os muçulmanos que pagaram e pediram essas traduções do grego para árabe. Galeno, medicina, Euclides, geometria, Aristóteles, filosofia. Essa foi uma grande empreitada, muito, muito caro. Foi financiado em Toledo, na Espanha, em Córdoba, na Sicília. E foi uma coisa que teve que ser planejada, a gente teve que arrumar verba para pagar. E o resultado foi uma imensa transmissão de sabedoria grega pelos muçulmanos, que finalmente foi traduzido também a partir do século XII e XIII para o latim. E Aristóteles foi traduzido para o latim no século XII, XIII. E Tomás de Aquino leu traduções latinas de Aristóteles. Então, essas foram grandes empreitadas também. Não tem nenhum traço na história de algo análogo, ou na Índia,
importando textos dos gregos e traduzindo-os para o sânscrito, ou vice-versa. E tem várias razões por isso. De um lado, os indianos tinham pouco interesse no pensamento dos alheios, dos estrangeiros. A convicção de que a sua filosofia foi completa, total, e pouca curiosidade sobre o pensamento grego. E os chineses também, pouco interesse sobre o pensamento alheio. Não teve essa curiosidade que eu mencionei, que animou, em parte, as viagens marítimas dos europeus para buscar o mundo. E cada vez, quando a gente descobriu uma nova cultura, a gente pesquisou, aprendeu a língua, até aqui na Ilha da Páscoa, que eu visitei uma vez. Na Ilha da Páscoa foi um padre capuchino que foi lá, Padre Englert, que aprendeu a língua deles, e ensinou a língua antiga dos Rapa Nui, aqueles que ainda sobrevivem lá na Ilha da Páscoa, para eles. E tem um museu lá sobre a sua cultura fundada por... E este é aquilo que os missionários católicos não sempre, mas quase sempre fazem. Eles promovem a cultura local, infundem o evangelho como levadura, mas a coisa é preservada, não é suprimida. Não tem essa atitude da parte dos indianos, por isso não houve colonização do mundo pelos indianos, nem pelos chineses. Essa é uma razão porque não tinha interesse da parte dos indianos. E da parte dos gregos, os gregos também pouco endogâmicos, se eu posso dizer. Eles tinham também próprio Aristóteles, eu adoro Aristóteles, mas ele teve muito interesse em pesquisar animais e bichos e plantas fora da Grécia, mas estava convicto de que os gregos tinham uma cultura perfeita e os bárbaros fora não tinham muito a contribuir. Então, uma falta de curiosidade e interesse, talvez, das duas partes, e não temos traços nenhum de uma obra de transmissão. Outro problema é que os textos originais do hinduísmo, os Vedas e os Upanishads, foram considerados como textos esotéricos. Eles não quiseram nem que outros indianos lessem, a não falar sobre estrangeiros. Foi uma coisa para os sacerdotes, para os brahmins, e certos membros da classe dos guerreiros e dos agricultores podiam também, pelo menos, ouvir esses textos. E também os textos foram transmitidos oralmente por séculos, talvez até, alguns dizem, por milênios. E houve proibições de assentar por escrito os textos, porque podem ser perdidos e defamados. Tem vários problemas porque nunca houve isso. Apesar de tudo isso, fechando esse capítulo, o Império Persa, que foi o primeiro grande império do mundo, e também a primeira obra de história grega é as Guerras Persas de Heródoto. O primeiro drama é sobre os persas de Ésquilo. E Pérsia está muito grande no firmamento da história até hoje. Hoje chama-se Irã, sabemos, se você está lendo os jornais, Irã ainda é muito proeminente e problemático. Mas, durante o Império Persa, que se você vê no mapa, ele é o laço entre o mundo mediterrâneo e o mundo indiano. E a língua franca usada por séculos na Pérsia não foi Farsi ou as línguas propriamente persas, que são línguas indo-europeias, mas foi aramaico, a língua de Jesus, dos apóstolos. Então, por isso, pode ser que houve uma transmissão de ideias pela língua aramaica da Índia até a Grécia e vice-versa. E alguns dizem que provavelmente alguns dos pré-socráticos, os filósofos antes de Sócrates faleceu 399 a.C., então antes dele, eles
tem evidência de influências indianas no pensamento de Heráclito ou Parmênides, talvez. Embora que não são provadas, mas parece provável que houve um movimento de ideias, talvez pela esta língua até lá. E após Sócrates, tem algumas evidências de influência de textos de Aristóteles sobre lógica na filosofia budista, que eles desenvolveram também muitas obras lógicas que parecem aristotélicas. Mas esse é muito pouco em comparação com aquilo que houve nas grandes tradições. Sobre os indianos é um povo inteligente também. Se você for nos Estados Unidos, se você escolhe, você quer ver a lista dos médicos disponíveis em Nova York, ou em Houston, ou em Kansas City, você vai ver muitos nomes indianos, porque eles são muito bons médicos e intelectuais. Mas, infelizmente, a educação dada pelos britânicos, muitas vezes, o sistema educacional lá, familiarizar muitos intelectuais da Índia com a filosofia moderna ocidental. E muitas vezes eles estão lendo Hegel e Marx e Heidegger, em vez de Aristóteles e Agostinho e Tomás de Aquino. Tendência que existe também aqui no Ocidente. O pré-moderno não realmente interessa, só para os especialistas que têm interesse nessas coisas completamente superadas. Você vê isso em muitos intelectuais indianos. Eles têm até, às vezes, uma atitude de soberba quanto meu povo. Porque hinduísmo tem muita coisa feia também. Se você só passa pelas ruas, tem problemas na Índia, pobreza da Índia, alguns ritos realmente preocupantes. Não é uma religião, digamos, 100% kosher. E o próprio pároco da paróquia em que eu trabalho é indiano, é verbita, Padre Denzio, um padre muito bom. Mas eu não posso falar com ele sobre... Eu sei mais sobre hinduísmo do que ele, porque ele nunca estudou. Sim, hindus, nossos vizinhos foram hindus, eles vão para o templo, nós vamos para a igreja. Então a gente teve uma certa distância deles. Às vezes a proximidade gera aversão em vez de familiaridade. É por isso que Jesus exigiu que amássemos duas pessoas em particular, nossos vizinhos e nossos inimigos, porque normalmente são as mesmas pessoas. Esta é uma observação de Chesterton, não é minha. Não é minha. É uma piada, mas uma piada, como todas as piadas, meio séria. Padre, bom, igualmente, parabéns por esta conferência. Um grande obrigado pela presença aqui hoje conosco. Eu me ocupei com o estudo do conceito de religião, que é bastante complexo, é uma floresta. São tantas as tentativas de definição de religião só no Ocidente, né? O conceito propriamente do Ocidente, a religião. Mas o que eu queria dizer é que, assim que cheguei a Roma, era o dia 26 de agosto de 2010, e pesquisando sobre o conceito de religião, descobri aquele autor que está também entre os que o senhor relacionou num texto dos autores que o senhor aprecia, que lhe trouxeram contribuições, o Raymond Panikar, que morreu exatamente naquela data que eu tinha chegado em Roma, no dia 26 de agosto de 2010. Tem várias entrevistas dele disponíveis. Eu não aprofundei muito os escritos dele, li algumas coisas. E o que eu queria perguntar é se aquele esforço que ele fez de aproximação do hinduísmo com o cristianismo, porque ele tinha o pai hindu, né, a mãe catalã, e ele quis ir aprofundar a religião do pai dele. Até ele pertenceu ao Opus Dei por uns 20 anos. Né? A minha pergunta é se
aquele esforço dele é semelhante a essa sua aproximação desse estudo. Sim, Pânica é uma das figuras ponte, porque ele teve geneticamente, ele está ligado com a Índia e com a Espanha, nada mais católica do que a Espanha. E a sua... ele foi também um dos gênios, teve 3 doutorados e foi uma pessoa muito carismática. E eu tenho a impressão, eu li várias coisas dele. A coisa mais impressionante dele é que ele passou... ele virou padre sem ter visitado a Índia, lá na Espanha. Ele falou famosamente a sua primeira visita à Índia após a sua ordenação, e já há alguns anos como sacerdote. Ele visitou a Índia, após a visita voltou, e ele anunciou: eu fui para a Índia como cristão, eu descobri que eu sou hindu, e eu virei budista, e voltei para a Europa sem parar de ser cristão. Ele estava querendo provocante, ele foi um pouco provocante às vezes. Mas aquilo que impressionou mais nele, para mim, foi os 10 anos que ele passou em Varanasi, que é a cidade mais sagrada aos hindus, que tem o rio Rio Ganga, de Ganges, vocês dizem Ganges? Ganges. E ele passou 10 anos lá traduzindo para o inglês textos védicos e botando eles em uma forma quase bíblica, parece com os números, com versículos e tal, parece quase uma Bíblia, um Antigo Testamento, e com comentários dele. Eu tenho em casa, é uma coisa fantástica. E ele escreveu também um livro que eu tenho aqui, The Unknown Christ of Hinduism, o Cristo Desconhecido do Hinduísmo, que ele publicou nos anos 60, e depois foi traduzido para várias línguas, e cada nova tradução ele redigiu de novo. O texto passou por várias encarnações, quase exemplo da reencarnação. E eu li, vou reler, muito profundo, muito ousado na sua tentativa. Eu acho ele foi criticado por alguns. Claro que os teólogos muito conservadores vão achar, você não deveria nem tentar fazer uma coisa dessa. Mas eu acho que é uma obra incompleta ou imperfeita. Algumas falas dele que eu ouvi no YouTube, você pode achar. Ele virou um pouco... Teve como se uma mosca de nova era tenha picado nele. Teve um pouco simples demais. Tem outro livro que eu tenho aqui, que chama-se Jesus Purusha. A Purusha é na escola de Samkhya, uma das escolas canônicas do hinduísmo. Purusha é a pessoa, grande pessoa, Deus como a pessoa. E este cara é Ian Davey, que ninguém conhece, foi leigo como Kelly. Não foi acadêmico, foi professor numa escola secundária e escreveu esse livro. Eu não podia fechar minha boca quando eu li o livro, fiquei boca aberta cada página, e tão profunda. Muito melhor, acho, do que Pânica. O complemento, pelo menos, Pânica. O que ele faz? Os dois estão dizendo que se você quer trazer Jesus para um hindu, primeiro você tem que achar de certa forma que ele já está lá. De certa forma. Claro que eles não têm revelação, não têm o evangelho, não têm a pregação, não está lá explicitamente. E sem cair completamente na ideia
de Karl Rahner, do Cristão Anônimo. Somos todos cristãos, só não sabemos que somos cristãos. Né? E esta ideia que não leva muito longe. Mas o que leva longe é a noção do Logos, pelo qual o mundo foi feito, pelo qual todas as coisas foram feitas. Jesus é o Logos encarnado. A especificidade do cristianismo é a encarnação histórica, temporal, cronológica, geográfica. Jesus virou homem em um certo lugar, em um certo tempo. E este eixo que mudou o mundo, esta é a especificidade. E os avatares do hinduísmo são sugestões disso, estão apontando nesta direção, mas apenas apontando. Isso que David aponta neste livro e mostra como esta é a antiga estratégia apologética na religião comparada, que o cristianismo é apresentado como o cume, a acumulação, o acabamento, que todas as tradições convergem rumo a ele. Você pode ver como indicadores apontando para aquilo que eles desconhecem. E Jesus é isso. Essa foi a intenção de Panikkar. Acho que ele perdeu-se um pouco na multiplicidade da sua experiência, da sua... Ser muito brilhante é uma graça e também uma maldição. Quanto mais anos você vive sobre a terra, especialmente quando você é professor, ou padre, ou arcebispo, cada coisa que você fala, quando você está muito jovem, como a maioria de vocês, você está muito jovem, você fala uma palavra e a palavra é falada. Tem talvez uma lembrança de algo que você já viu ali. Quando você está muito mais velho, você fala uma palavra, tem todas as associações que estão chegando na sua mente e pode impedir muito o progresso do seu discurso. E se você for brilhante como ele, um gênio, ele tem notas de rodapé, não esquece isso, e tem isso também, e a coisa fica um pouco dissipada facilmente. É uma pessoa tem a simplicidade do coração, que é uma virtude muito difícil a cultivar para os intelectuais como ele. Ele é um ponto de referência obrigatório, com certeza. Ele é tem tanta coisa. O bom livro dele, um pequeno livro, chama-se O Diálogo Intra-Religioso. O Diálogo Intra-Religioso, não inter, mas intra-religioso. Este é um livro pequeno, The Intra-Religious Dialogue, e ele sugere aqui que para fazer um diálogo fecundo com membros de outras tradições religiosas, você tem que fazer o diálogo mesmo um acto da sua própria fé. Esta é e por isso intra-religiosa. Não dizer como tantas vezes você é muçulmano, eu sou cristão. Vamos colocar nossas fés de lado e ver se podemos achar algo que temos em comum. Esta é uma estratégia muito usada. Pode dar frutos em certos contextos, mas ele fala não. É melhor ficar dentro da sua tradição, testemunhando dela e deixando que o diálogo revelasse a você algo que você nem conhecia da sua própria tradição, que sua tradição está crescendo. O catolicismo não está fechado, ele está crescendo ainda. E esses encontros deveriam ser actos dentro da sua própria fé, em vez de simplesmente uma tentativa de achar qualquer coisa neutra que podemos compartilhar. Não podemos compartilhar água, todos nós precisamos de água, então, Prost. Mas um diálogo sobre a religião, do dentro da religião, é algo que Panikkar exemplificou bastante na sua vida.